que você acha que impede hoje as pessoas de crescerem, aparecerem e principalmente enriquecerem nessa nova era digital? Muito bom dia para todos vocês, começando mais uma live. Então nessa live a gente vai ter um convidado especialíssimo, meu irmão, vizinho. Acho que muitos de vocês conhecem ele, Pablo Marçal. Ele que tem transformado a vida de ajudado a transformar a vida de tantas pessoas ao redor do Brasil. E aí, Thiago? E aí, lindão? Quanto tempo? Quanto tempo? Tamo e aí, junto. Pronto pra quebrar tudo ou não? Já nascemos quebrando tudo, né? Porque as coisas precisam ser desconstruídas. Né? Tudo tem que ser desconstruído, né? Então a gente nasceu, eu e você, nascemos para quebrar tudo. Aleluia. Bom, acredito que todo mundo aqui já deve conhecer o Pablo, mas pra quem não conhece, o Pablo, além dele ajudar a desbloquear a mente de milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo, ele tem 9 empresas, tá fazendo uma revolução aí no mundo digital, tem ajudado a destravar milhares e milhões de pessoas e pessoas estão encontrando o seu propósito, pessoas estão descobrindo o seu caminho e não apenas isso, né? A gente tá aqui pra levar transformação e ele é um cara que só de olhar pra ele você percebe que ele tá cumprindo o seu propósito de vida, é um cara que cresceu, apareceu, enriqueceu e muito melhor do que tudo isso, fez tudo isso. Você foi um dos responsáveis por isso acontecer. Aleluia! Desde quando a gente se conectou, o aprendizado que você tem gerado na minha vida, eu com o maior prazer, assim, recebi. Na verdade, né, vamos falar a verdade, eu me convidei para fazer a live com você nem me convidou. Porque para mim é sempre uma honra estar com você. Vocês estão acompanhando o sucesso da La Casa Digital. A ideia da casa de fazer um reality começou na casa do Thiago Fonseca. Então, o Thiago é um dos caras mais brilhantes de ideia. E se vocês estão curtindo, em breve a gente vai fazer uma casa mais pesada ainda. Aí vai ser com o Thiago Fonseca, com o Kaiser e com a Companhia Limitada, com o Zanon. Vai ser um negócio estrondoso. Sei que é só um ensaio, mas eu tenho visto o Thiago todo dia, em meio-dia, tocando terror, né? Soltando códigos preciosos. Então vamos lá, Thiago, então, que nós vamos pôr pressão aqui para as pessoas aparecer, do quê? Crescer, aparecer e enriquecer. Isso aí. Exato. E por que crescer, aparecer e enriquecer? Porque quando a gente é criança, a nossa mãe não fala o tempo inteiro pra gente, cresce e aparece, moleque. Cresce e aparece. A nossa mãe pede o tempo inteiro pra gente crescer, aparecer. Porém, ninguém coloca como obrigação pra gente também o enriquecer. Ou seja, o primeiro passo pra gente poder aparecer é primeiro a gente crescer, a gente se desenvolver como pessoa, a gente se desenvolve como profissional, entende quem a gente é, entende o nosso propósito, entende a melhor maneira de mostrar isso pro mundo e quando a gente alinha isso tudo com as nossas paixões, que eu chamo de método PHD, né? Você alinha a sua paixão com a sua habilidade e se isso tudo dá dinheiro. Ou seja, primeiro a gente descobre as nossas paixões, no que a gente é bom e se isso é monetizável. Uma vez que a gente alinha essas 3 coisas, a gente tá preparado pra enriquecer. Então a gente aparece, cresce, aparece, a gente enriquece. Então vamos lá, lindão? Pra gente poder começar com o pé direito. Em se tratando de crescer, aparecer e enriquecer. O que você acha que impede hoje as pessoas de crescerem, aparecerem e principalmente enriquecerem nessa nova era digital? Primeira coisa é o ambiente, né? Se tiver com o ambiente errado, nenhuma semente cresce. Segunda coisa, se você tem um corvo, alguém que quer te roubar, essa pessoa também vai tirar sua semente de lá. Se você também é uma boa semente lançada no asfalto, também não vai pegar. Então, o primeiro passo, Thiago, é a ambiência. Se eu tô assistindo a live do Thiago Fonseca, desligo, vou sentar aqui, almoçar agora e falar pra minha família assim, eu vou ganhar dinheiro com o digital, eu vou fazer fortuna com isso, as pessoas vão rir, porque as pessoas do ambiente, além de não entenderem, não têm convivência com pessoas que sabem fazer isso. Então, é o seguinte... Primeiro passo é a pessoa entender o ambiente. Se ela anda com pessoas, por exemplo, depois que eu comecei a andar com você, os meus números começaram a subir. Depois comecei a andar com o Kaiser e a gente tem essa troca de informação, a gente acredita no projeto uns dos outros e patrocina uns aos outros, entendeu? Primeiro passo da ambiência. Não, e aquela coisa, né? Só complementando o que você falou, o bolo nunca cresce mais do que a forma, né? Então não adianta nada você ter aquela forma mais linda. Cara, você não tá entendendo. Essa forma ela é de prata, ela veio lá do Egito e não adianta nada. Se essa forma for baixinha, você pode ter o tanto de massa que for. Você pode jogar 1 milhão de litros de massa dentro dessa forma e por mais que você coloca no fogo, por mais que você coloca sobre altas pressões, esse bolo jamais vai crescer mais do que a forma. Então, ela pode só crescer um pouco pra cima por causa do fermento, mas depois volta, né? Exato. Agora, de volumetria, de expansão, a forma é o limite, né? Muito boa essa aí. E é por isso que a gente tem que parar de se preocupar
com a largura e a gente tem que começar a se preocupar com a profundidade. A maior parte das pessoas está preocupada com a largura. Largura do quê? Largura da audiência. Elas estão preocupadas com a largura da quantidade de pessoas que elas conhecem, ou seja, sempre pensando, né, nessa largura toda. Se a gente se preocupasse com a profundidade, não é só você conhecer 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, qual é a profundidade do conhecimento dessas pessoas? O quão profundo é o conhecimento que essas pessoas têm para agregar para você? E não apenas isso, né? Se a gente falar de audiência, uma coisa que eu percebo assim e percebo o tempo inteiro em pessoas que estão querendo despontar no digital, todo mundo vem educado com o conceito da largura de novo. Por quê? Eles veem os resultados da maioria das pessoas e falam, nossa, eu preciso desse número grande, eu preciso impressionar as pessoas, ou para mim ter um sucesso que seja realmente considerável, eu preciso ter muitas pessoas. E aí, mais uma vez, as pessoas estão preocupadas com a largura de novo. Mas não estão se preocupando o quão profundo é essa transformação, quão profunda é essa transformação que a gente vai causar no mundo. E outra coisa, se a gente fosse perguntar às pessoas que acompanham todas essas pessoas, eu, o Thiago, e você que está assistindo, quão profundo você acha que é o conhecimento que você tem para poder passar para essas pessoas? Porque se for um conhecimento raso também, um conhecimento abrangente, e as pessoas conseguem facilmente pesquisar e encontrar tudo aquilo que você fala na primeira página do Google, você não é tão profundo quanto você pensa, né? Que faz muito sentido essa parada de profundidade. Se eu fosse vocês, eu pegaria essa instrução do Thiago como um lifestyle. Não busque largura antes da profundidade. Na hora que você falou, Thiagão, veio na minha cabeça uma árvore. A árvore não quer abrir a copa por vaidade. A copa da árvore, ela está relacionada ao diâmetro da raiz. A altura da árvore, praticamente todas as árvores são assim. Raríssimos casos, que é diferente disso. A altura da árvore é a profundidade dela. Olha que louco. O que tem de profundidade é uma base para subir. Então, as pessoas elas querem a fama do Thiago Fonseca, mas elas não querem descer lá no poço. Elas não querem buscar a profundidade. Então, a profundidade é a base. Então, pega naturalmente o que você acabou de ouvir. Naturalmente as pessoas querem crescer. Primeiro cresce para baixo, não para cima. As pessoas querem aparecer. No começo ninguém vai aparecer porque vai estar escondido debaixo da terra. Depois as pessoas querem o quê? Enriquecer, quer dar fruto, né? Esse é o último passo. Quando eu tenho profundidade, quando eu tenho raízes aberta com diâmetro X, é o mesmo tamanho que vai ter do lado de fora, só que as pessoas não entendem isso, elas já querem aprender exatamente agora e já explodir agora. Se você quer explodir agora, é como uma árvore que no primeiro vento vai cair. Isso aí pra mim foi profundo, mexeu muito comigo aqui, de ouvir você falar que não, esquece a largura, vamos pra profundidade. Quando você cria uma base e essa base tem sustentação, muda tudo. Thiago, mas me fala uma coisa, de onde você tirou esse nome? Crescer, aparecer e enriquecer? Esse nome? Onde foi a inspiração? Olha aí, vamos lá. Esse nome é o nome do meu livro que vai ser lançado nos próximos dias já. É mesmo? Porque o que aconteceu? Eu mapeei quais foram as coisas que eu realizei na minha vida para que eu chegasse onde eu tô agora, para que eu tivesse os resultados que eu tenho hoje. E eu percebi o seguinte, não é só enriquecer. Para enriquecer, existem algumas coisas que vêm lá atrás, entendeu? Então, quando a gente pensa, foi aí que eu acabei desenhando. O primeiro passo, eu tive que crescer. E não é só crescer profissionalmente, porque para ser um bom profissional, um profissional de verdade, em tese, você precisa ser realizado como pessoa. Porque senão a gente acaba caindo no mesmo erro que a maior parte das pessoas caem, que é materializar um futuro, mas um futuro que não tem nada a ver com o meu presente, não tem nada a ver com quem eu sou, com as minhas paixões, com as coisas que eu gosto. E lá no final das contas, você vai acabar sendo como muitas pessoas que despontaram, alcançaram sucesso e simplesmente colocaram uma corda no pescoço porque nada daquilo fazia sentido. Então, o crescer tá muito alinhado com as coisas que eu amo fazer, tá muito alinhado com as raízes que eu, Thiago, construir. Então, pegando até o gancho no que você falou na questão da árvore, se a gente for analisar a árvore, a maior parte da árvore tá num lugar onde a gente não consegue ver. A árvore é desse tamanho aqui, mas a raiz dela é muito maior. Quando na natureza, Deus ele deixa isso bem claro pra gente. As bases pra gente poder crescer sempre precisam existir, nascer primeiro, pra depois a gente despontar pro mundo e o mundo saber quem você é. E a gente percebe que um monte de gente foca primeiro no aparecer e não no crescer. Ou seja, a árvore sempre vai nascer primeiro, só que a gente precisa compreender o seguinte conceito. Quando a gente pensa em aparecer, se a gente simplesmente quiser aparecer primeiro para depois a gente crescer, a gente corre um sério risco de, no mundo, na natureza, a gente ser o mato. Sabe o mato? Sim, o mato vai ser cortado rapidamente. Então, o mato, eu era criança, quando eu era criança, tinha muito mato na frente de casa. E a minha mãe falava pra gente arrancar o mato. O mato, você puxa, ele sai. Ele vem inteirinho. E é um mato desse tamanho assim, por uma raizinha desse tamanhozinho
assim. E o que é legal do mato, a gente estudar, é que o mato, ele se prolifera sem ninguém fazer nenhum tipo de esforço. Ou seja, todo mundo quer aparecer. E iguais a esse mato, vai ter 1 milhão de pessoas fazendo exatamente a mesma coisa. E é por isso que talvez você que quer alcançar audiência, você não tá alcançando justamente porque nessa natureza você tá sendo um mato. Você copia um monte de gente que acha que vai aparecer e tá lá você mais uma vez e facilmente você é arrancado. Mas agora, se a gente tivesse se preocupando em criar primeiro a raiz, com certeza o processo inevitável é a gente cresce, a gente aparece e como uma árvore, no final de tudo isso a gente dá fruto. E é aí que a gente enriquece. Só que quando uma árvore começa a dar fruto, é um processo que nunca mais vai acabar. Então, se a gente construir esses 2 pilares primeiro, é impossível a gente não enriquecer. Se cuidou da árvore crescer primeiro, depois essa árvore aparece, essa árvore dá frutos e frutos ilimitados e perpétuos, é simplesmente uma questão de tempo, é um processo inevitável. Só que se a gente arrancar as 2 primeiras etapas, isso nunca vai acontecer. Só tem que dar um alerta para todo mundo, tomar cuidado que depois que prosperar, vai levar pedrada. Tem 2 coisas, você que não prospera em uma árvore poderosa e parou de prosperar, o machado tá te procurando para fazer você virar uma lenha. O que é uma lenha? Várias pessoas estão nos assistindo e são árvores, só que não estão dando fruto. Então, elas são podadas todos os dias, cortadas, para queimar na caldeira de outras pessoas. Então, quando o seu sonho é muito pequeno, você não luta por ele, você vai ser mal pago para realizar o sonho de outras pessoas. Agora, se você não quer críticas, dica poderosa, não faça nada inovador, nada diferente. Você vai continuar tranquilo na rasura da ignorância. Thiago, me fala uma coisa, de verdade mesmo, como foi essa parada? Porque hoje você é um cara que domina o digital, você é referencial hoje no Brasil em muitas frentes do digital. Inclusive, humildemente, eu te agradeço. O tanto de coisa que você mudou na minha vida esse ano. Não só no digital, mas como pessoa, você já sabe disso. Tamo junto. Foram inúmeras coisas, né? Tem coisas pequenas, bestas, do tipo, não entra na minha casa mais com sapato que eu aprendi com você. Eu aprendi a ser nobre para dar presente pros outros, porque você é uma pessoa muito nobre, me constrange muito mesmo. Enquanto eu tava pensando em dar, tipo, um boné pro Thiago, ele me dá um tênis da Armani e eu fico, toda vez que eu vou usar, me dá um trem ruim. Aí eu vou no aniversário de alguém, eu quero dar um carro pra pessoa por causa do Thiago. Por causa da nobreza do seu coração, da Nath, da sua esposa. Eu amo muito vocês, a minha família ama muito vocês. Me fala a verdade, assim, quando foi a sua primeira vez que você ouviu o digital, na hora que isso entrou na sua cabeça, te deu um estalo. Um dia eu vou brilhar nisso, mas eu tenho convicção, eu não sei se foi diferente, mas eu tenho convicção que vem na sua cabeça assim, ó, não vou conseguir. O digital, ele nasceu pra mim por uma coisa que eu acho que talvez nasceu pra maioria das pessoas. Eu tenho um grande sonho dentro de mim e esse ano eu vou bater um pouco mais forte nesse sonho. A música é uma coisa que é muito forte dentro de mim. Desde os 3 anos eu canto. Meu pai me colocou pra cantar e eu me apaixonei por esse sonho. Pra Deus eu peço saúde e paz, o resto Exatamente, essa música que eu vou lançar, né? Mas tudo isso começou porque eu queria cantar, meu sonho era cantar. Eu falei, quer saber? Eu vou descobrir um jeito de divulgar a minha música, porque eu bati a cabeça a vida inteira tentando divulgar esse troço e nada funcionou. Falei, e agora? Agora é o caminho. E aí a gente criou um canal de música. Pra você ter uma ideia, essa parte da história eu quase nunca conto pra ninguém. A gente criou um canal de cover. Eu posso dizer que a gente foi o primeiro canal a fazer cover no Brasil disso. A gente fazia de música gospel. E era uns troços bonitos assim e tudo mais, e não virava em nada, velho. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada nisso. E foi aí que a gente decidiu mudar. A gente simplesmente parou por alguns anos e a gente retornou anos depois com a ideia do quê? A gente viu Porta dos Fundos despontando, falou, essa é a nossa hora. Falou que eles faturavam uma média de 100 mil reais por mês. Falei, opa, 100 mil reais por mês? Talvez essa é a minha chance de faturar alto e poder ser meu próprio empresário. Eu vou investir na minha própria música. Eu falei, esse é o caminho. Que a gente tá falando, hein? De levantar, descer, aparecer, enriquecer e patrocinar o hobby. Eu falei, que nós vamos falar disso. Eu vou fazer isso aí. E foi essa minha meta. Eu decidi aparecer no troço e aí a gente começou a produzir conteúdo de humor. Porque humor era uma coisa que a gente sabia fazer bem, só que a gente misturava música no começo. E ninguém nem sabia que a gente já fez isso um dia. A gente fazia música com humor, paródia, esse tipo de coisa. Só que nada funcionou. E foi aí que eu decidi, então, fazer uma série de testes no Facebook pra entender o que as pessoas queriam ver, do jeito que elas queriam ver, na hora que elas queriam ver. Foi uma espécie de laboratório da mente humana pra quando o assunto é produção de conteúdo audiovisual pra internet. E no momento que eu mapeei tudo aquilo que eu acreditava que eu precisava saber, eu comecei a usar isso no meu canal, que na
época era o Canal Boom, ele existe até hoje. E esse canal, ele foi sucesso no mundo inteiro já. Por quê? Porque eu entendi que daria pra eu produzir conteúdo sem eu aparecer. Só que o meu propósito sempre foi a música. E aí, eu continuava com esse desejo no meu coração, e eu sempre fui um cara muito empreendedor. Passado tudo isso, eu decidi fazer o quê? Quer saber? Eu quero que o mundo conheça agora o meu lado empreendedor. E foi aí que eu decidi parar, estacionar o Canal Boom e decidi criar um novo canal. E aí, esse canal já existia, já tava com 300 mil seguidores. Depois de eu ter ajudado várias pessoas, fazendo mentoria, workshop, ensinando pessoas a gerar audiência através da internet, eu falei, quer saber? Tá na hora agora de eu fazer tudo isso que eu ensinei pra tantas pessoas, fiz workshop e mentoria durante tanto tempo, a monetizarem e tudo mais e a encontrar o seu caminho na internet, crescendo, aparecendo e enriquecendo nesse mundo digital. E foi aí que eu decidi retomar com um canal de 300 mil seguidores e esse canal foi pra 1.050.000 em 90 dias. Então foi um resultado astronômico e hoje é o maior canal de empreendedorismo do Brasil. Ó, eu achava que eu tava bombando no YouTube, aí o Thiago chegou um dia e falou assim, eu não sei nem o que te dizer, seus negócios tá tudo errado. Ah, mas ele fala com as palavras, parece que eu sou tão duro. Era pra falar com amorosidade, né, a palavra que você gosta de falar. E ele me deu uma aula de YouTube e falou, ó, isso aqui, ó, é só um milagre do Jeová pra você estar do jeito que você tá. Porque se você ajustar esse botão aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui, ele deu uma aula pra mim, assim, surreal de YouTube. Eu arrependi de todos os meus pecados. E aí eu comecei um novo caminho no YouTube e começava a fazer o quê? Decolar. Então, esse Thiago é uma canseira. O problema é que você ouvir caras igual a ele, você vai ter que mudar. E fazia muito tempo que eu não tinha caras que faziam mudar minhas coisas. Um dia tava ele e o Kaiser aqui em casa, e eu contando a maior vantagem pra eles, né, da nossa casa aqui. Essa casa é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles olharam pra mim, eu não vou falar a expressão que eles falaram. Eles me tiraram de badeca e falou, ela não corresponde à sua realidade. E eu, tipo, tinha crescido muito já, né, pra estar aqui, não corresponde à sua realidade. Thiago ainda fez eu comprar uma casa, eu nem tava afim de comprar a casa agora. E aí, mano, esse cara mudou tanta coisa na minha cabeça. O que você mandar eu fazer, eu vou fazer, Thiago. Como é que a gente faz pra poder gerar renda, gerar receita, dinheiro pra financiar os nossos hobbies e paixões? Ou como é que a gente faz pra monetizar as nossas paixões? Transformá-las em grana?